Daí eu tenho aqui, ó, eu tenho um superchat, obrigado, Emano Lima, me apoia o canal, um superchat chegando. Aliás, se vocês quiserem fazer suas perguntas, puderem fazer através do superchat, eu fico imensamente grato. No início de 93, ele foi a um show do GLM em Natal, no Rio Grande do Norte. A banda estava no auge, o ano que a banda acabou, né? Lá pelo Bis, a energia faltou e ficou só a bateria do Malte. Saudações musicais. Olha aí, vocês estavam nessa, Cássio e Nilson? Sem dúvida estava. Só não lembro do fato, mas esse Tava período lá, né? aí foi infalível. Do alívio imediato até o fim, até acabar o trio, eu trabalhei. O Nilson também. Ele entrou um pouquinho depois, mas também fez Estavam tudo. lá. E aqui o Tony Torquato falando, o que vocês do fã-clube acham dessa pressão das redes sociais do Gessinger por uma volta? Funciona ou não? Não, eu acho que só afasta mais o Humberto dessa, eu acho. Cara, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma, não. A última vez o último show que eu fui antes da pandemia foi no show. Foram 2 shows que eu fui. Os 2 últimos shows foram um do Zé Ramalho e o último do Humberto. E eu fui no camarim. Aí eu tava conversando com o Carlos nessa época aí, falando de volta da banda e tal. E aí eu conversei com o Gessinger. Ele não disse que não, entendeu? Eu falei, pô, se a banda voltasse Ele fazer fez uma coisa aí com o Carlos, recente. O Carlos frequentou, gravou com ele, né? Eu acho o seguinte, tem que separar o participar, um show que participe essas pessoal, com volta. Volta é zero, até porque Humberto se profissionalizou totalmente. O Augusto e o Carlos não são mais profissionais da música. Não são. Entendeu? Não vivem exclusivamente disso, não estudam para isso. Então, não tem essa... O que pode acontecer é um show, uma festa, uma participação em X de música. Nesse sentido, sim. Isso, mas volta. Engenheiro da Havaí em trio, cara, não, eu posso estar muito enganado, mas é 0%. Tem uma situação... Só um instantinho, claro. só para um adendo. Todos esses anos todos, assim, eu vi muita entrevista do Humberto. Até hoje, eu só vi 2 bem legais. Uma com alta fidelidade, que ele deu antes da pandemia. É bem bacana essa entrevista. O cara soube fazer as perguntas certas para ele, respondeu todas as perguntas. E agora, recentemente, no Papo com o Clê. Cara, foi muito legal. Acho que 2h30 de conversa. E ele explica tudo isso lá. Sabe? Nessas 2 conversas aí. E acho que é legal a galera ouvir o que ele está falando ali, porque é aquilo, cara. Né? Infelizmente, ele não aceitou. Já esclareceria tudo isso, né? Infelizmente, ele não aceitou participar do Pitadas do Sal, o que me deixou bastante chateado. Eu sou desses. Eu magoo. Eu magoo. Não vejo assim, Paulo. Pelo que eu senti, ele foi no Clê, porque é coisa mais ao vivo assim, cara, de tete a tete, do que acho que ficar numa câmera assim. Não, ele foi no Clê porque o Clê tem mais de 200 mil inscritos. Só por isso. Mas não tem problema, não. Humberto, continuo te amando. Cadê o Eguinho? Eu ia fazer outra pergunta para ele. Eguinho já vem. Vai fazer uma paella. Minha mãe tá mandando beijo para todos aqui. Beijo, minha mãe, te amo. Mamãe mandando um beijo aqui. Eguinho chegando, fechou lá a cozinha. Lá vem. Mas assim, essa questão aí de forçar ninguém tá forçando o Humberto, né, cara? É a pressão. E outra, essa pressão. Estão usando as redes sociais e mandando mensagens para ele lá. Estão enchendo a caixa de mensagem dele nas redes sociais pedindo para ele se juntar novamente. Eu acho que nesse sentido não surte efeito positivo, pelo contrário. É ao contrário, é inverso. Eu também acho que é ao contrário. É inverso. Eguinho, do período ali que o fã-clube estava mais ativo e tudo, que o fã-clube, a gente pode considerar que ele existiu ali de 88, quando a gente formou ele, até a saída do Augusto, né? Até o show do Cecília Meirelles ali, na realidade, né? Que foi o filme de Guerra, Canções de Amor, aonde eu tomei da mão do Cássio a dose de Jack Daniels que ele estava levando para o Humberto e bebi. Pela primeira vez eu bebi Jack Daniels na minha vida. Não tomei tudo, não. Tomei só um golinho. Humberto tomou meu resto. Guinho,
qual a lembrança, qual a melhor ou as melhores lembranças que você poderia definir dessa época ali? Que a gente sempre fala que éramos felizes e sabíamos. E sabíamos. Cara, eu acho, é como eu estava falando com a Gia aqui, cara, eu sou uma pessoa que não tenho muitas lembranças que eu bebia pra cacete nessa época. Então, cara, por amnésia alcoólica eu tenho poucas. Eu tenho algumas lembranças que vocês me lembram, mas eu mesmo não lembro de muita coisa. Eu sei que eu já fui expulso do Canecão, mas não foi nem show do Engenheiro, mas porque eu estava importunando todo mundo bêbado, não sei que show foi esse, mas vocês que me contaram tudo. Mas, cara, eu acho que as viagens, né? As viagens e o que a gente conhecia de pessoas, né, nessas viagens, né? Como foi especial, né? Conhecer a Dini e depois ir para casa delas em Santos e continuar essa amizade, perpetuar essa amizade. Sidney, né? O Sidney, o Daniel, cara, tudo isso foi muito especial, né? Eu acho que essa parte mesmo do início ali, quando a gente pegou e meteu a cara na estrada ali por conta própria mesmo, novinho, e ficava no meio da rua, na madrugada, os perrengues também, que a gente passou em Vinhedo, frio do cacete. A primeira vez que a gente saiu do Rio para assistir um show dos Engenheiros, eu acho que o Cássio e o Nilson não estavam ainda. Era o Bené. Foi no Dama Shopping, em 88. Eu não tava. O Eguinho tinha uma namoradinha. Eu estava assistindo esse Dama Choque aí, assisti. Ah, você foi assistir? Então, o Eguinho tinha uma namoradinha que tinha casa em Paquetá. E alguns finais de semana a gente ia para casa dela, lá em Paquetá, ilha famosa no Rio de Janeiro, né? Tem um romance, A Moreninha. Procurem saber, como diria Gil. E a gente, no final de semana, por show dos Engenheiros em São Paulo. O Daniel e o Sidney foram as duas primeiras pessoas que escreveram para o fã-clube depois que o fã-clube foi anunciado na Bis. Sim, nós fomos anunciados na Bis, na seção de cartas dos leitores ali e tal, e recebemos a carta do Daniel e do Sidney. Do Daniel, na realidade. E o Daniel falando que tinha adorado saber do fã-clube, uma carta super bonita, super emocionante e tal. Não sei se o Kiko tem a cópia dessa carta. E aí eu e o Eguinho respondemos essa carta. Foi a única carta que nós respondemos de todo o fã-clube. Foi a única. Devia estar emoldurada em exposição em algum museu. Nós dois, a 4 mãos, no computador que ele recém ganhara da mãe dele, nós escrevemos e o cara ficou super emocionado com a nossa resposta, perguntou se a gente era jornalista, porque escrevíamos tão bem e tal, não sei o quê. E a gente combinou. Eu falei, pô, a gente tem vontade de sair, de assistir um show dos Engenheiros fora e tal. E aí ele falou, tem esse do Dama Choque, gente, vambora. Se eu falasse pro meu pai que eu ia para São Paulo, eu tinha 17 anos. Falei, pai, eu vou para São Paulo assistir show dos Engenheiros, meu pai não ia deixar nunca. Óbvio que eu fui para uma festa em Paquetá, né? Pai, tem uma festa em Paquetá, na casa da namorada do Eguinho, e a gente vou passar o final de semana lá. Meu pai falou, beleza. Eguinho, acho que foi o único que falou a verdade pro pai. A Carlinha, eu acho que mentiu pro pai dela também. E o Beto botou uma pilha danada dizendo, vocês não vão nem sair da rodoviária, vocês não vão nem embarcar no ônibus. E o Beto não quis ir, ficou com medo. Óbvio que no Rio a gente embarcou, né? O Rio de Janeiro é esculhambado, né, galera? Porém, na volta... O Rio de Janeiro, me perdoe, eu sou carioca, mas o Rio de Janeiro é esculhambado. A gente botou lá um número qualquer de identidade e viajamos. Sidney e Daniel nos receberam, foram pegar a gente na rodoviária, passeamos em São Paulo, chegamos para o show sem dinheiro para nada, sem dinheiro para hotel, sem dinheiro para entrar no show, só tínhamos dinheiro de ida e volta. Aí eu acho que foi o Benel, o Caco, eu não lembro, que encontrou com a gente num boteco do lado do Dama Choque, atrás do Dama Choque, e aí ficou super espantado da gente lá, e falou assim, não, pode, vem comigo e tal, e aí colocou nós 4 para dentro do Dama Choque. E a gente pediu para ele não falar nada para a banda, que a gente queria fazer uma surpresa e tudo, mas eu acho que ele acabou falando para os 3, né? Tanto que no show, antes de tocar a música Além dos Outdoors, e tinha aquela coisa da rivalidade besta que existe entre Rio e São Paulo, né? E a gente estava achando que estava no território inimigo. Que bobeira, nossa, né?
se achando, né? Porque carioca é isso, né? Carioca se acha pra cacete. E aí o Berto, antes de tocar Além dos Outdoors, falou: a gente queria agradecer ao Brioso Fã Clube, uma coisa assim, que, né, o Além dos Outdoors, não sei o quê. Aí nós três nos abraçamos, emocionados, parecemos que tinha ganhado a Copa do Mundo e tal, quase chorando. Aí o show rolou, fomos pro camarim. A cara que o Augustinho Lix nos recebeu, ele estava assim, consternado de preocupação. Aonde vocês estão? Como vocês vieram? Como é que vocês vão embora? Sabe, aqui tipo um paizão preocupado. Onde moram, o que comem. Eu tinha 17, Egon e Carla tinham 16. Cara, ter 17, 16 anos nos anos 80 é uma coisa completamente diferente de ter 17, 16 anos hoje. Resumindo, cara, foi tudo maravilhoso, foi tudo bom, foi tudo lindo. Pode pensar, nessa época que fez um recorte do céu astrológico, bicho, não tava mole. 88, a Constituição sendo feita. 89, a AIDS varrendo, velho. Né? Cara, aquela campanha eleitoral, puta, horrível. Se matando na primeira eleição direta. Aí, bicho, Collor entra, rouba grana, velho. Olha quando a gente foi parar. Eu perdi os cachê do Engenheiros na confisca da poupança. Pouquinho, eu e Marcelo Riso. Teve gente que se matou por conta disso. Eu e o Índio Cleverson trabalhávamos e perdemos 2 shows que ficaram... não podia sacar.